Olá, bem-vindo ao Via Brasil. Aqui você conhece sobre cultura, história, meio ambiente e educação no nosso país. No programa de hoje, uma homenagem ao pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Em 3 matérias, um pouco da história e curiosidades sobre esse grande brasileiro. Vamos visitar algumas cidades por onde Santos Dumont passou. O cenário bem que poderia ser do século passado, nas montanhas de Minas Gerais, num canto qualquer. Com a simplicidade de um homem do interior, apenas Alberto. Sim, é ele nesta foto em Cabangu, Minas Gerais, onde hoje fica o município que leva seu nome. O lago continua igual. O chafariz ainda jorra água do mesmo jeito. Uma tecnologia desenvolvida por Santos Dumont. E a casa típica de funcionários da rede ferroviária, como o pai de Alberto, o engenheiro Henrique Dumont. E assim começa esta história, ou neste caso, um voo pela história. Estamos em 1872. O desenvolvimento do país se expandia pelas ferrovias. Henrique veio para cá para construir parte desses trilhos, no meio da Serra da Mantiqueira. Um trecho da então Estrada de Ferro Dom Pedro II, que hoje liga as cidades de Santos Dumont a Barbacena. Foi nesta casa simples que nasceu aquele que seria uma das maiores personalidades mundiais do século XX. Julho de 1873. O 6º de 8 filhos de Henrique com Francisca. As fotos foram corroídas pelo tempo. Mas os trilhos ainda não. Fazem parte da herança deixada pelo pai dele. Indica que ele não terminou essa ferrovia aqui não. Por volta de 1875, novos desafios levaram a família Dumont para longe daqui. A partir daí, o tempo passou rápido para o pequeno Alberto. A família foi para Valença, no Rio de Janeiro, e depois para Ribeirão Preto. Aqui encontrou o ouro do final do século XIX. O café se espalhava por essa terra plana e também muito fértil no interior de São Paulo. Henrique Dumont foi o primeiro rei do café no Brasil. Chegou a produzir cerca de 6 milhões de pés de café. Isso numa área a perder de vista, mais de 6 mil alqueires. Na época, ele era não só o maior produtor de café do Brasil, mas um dos maiores produtores do mundo. E abriu caminho para uma produção de café que explodiria no início do século XX. A família Dumont vivia aqui, um casarão simples demais, especialmente para os padrões da época. Sim, tudo aconteceu e começou aqui. E quantos sonhos também moveram aquela criança de 7 anos que desde muito cedo transformou as máquinas da fazenda em diversão. Tão pequeno assim, Alberto já conduzia um equipamento como este, um locomóvel, usado nas lavouras da época. E aos 12 movia essa locomotiva que o tempo ainda mantém, mesmo mal preservada. Num dos passeios de charrete pela fazenda, Henrique Dumont sofreu um acidente. Ficou com parte do corpo paralisada e nunca mais conduziu os trabalhos na fazenda como antes. Teve que vendê-la. E assim, o jovem Alberto seguiu seu rumo. Este menino cheio de ideias nunca foi muito dedicado aos estudos, não. Uma das poucas escolas em que passou foi o culto à ciência em Campinas. Ele é este garoto que aparece bem no canto da foto, um dos poucos registros da sua passagem por aqui. Na época, Santos Dumont estudava nesta sala onde hoje fica a diretoria da escola.
Nunca entrou para uma faculdade, mas antes da morte do pai, recebeu sua parte na venda da fazenda de café e uma missão. Vamos ver se você se faça um homem. Prefiro que não se faça doutor. Tão bacana, né? Ficar sabendo um pouquinho mais aí da história de uma pessoa tão importante. Se você está curtindo também, fica ligado que você vai saber como o Santos Dumont seguiu aí nesta missão ainda neste programa. Agora um rápido intervalo e daqui a pouco curiosidades sobre Santos Dumont. Como o voo do dirigível número 6 marcou a era das navegações aéreas e também uma visita a uma fábrica de dirigíveis no interior de São Paulo. Bom, vamos agora voltar a falar do pai da aviação e a gente vai fugir aí um pouquinho da tradição do nosso programa porque o destino é Paris. Aqui, bem no finalzinho do século XIX, começou a se transformar para a ciência em Santos Dumont. Assinado assim mesmo como neste livro bem guardado no Aeroclube da França, com os primeiros aviadores do mundo. Deu ao sobrenome da mãe de origem brasileira e do pai de descendência francesa o símbolo da igualdade de quem sempre teve o coração no Brasil e a razão na França. Paris já tinha o mesmo cartão postal. Mas ganhou logo um novo detalhe, a vibração de quem viu pela primeira vez o homem dominar o ar. Santos Dumont é um cientista empírico, é um cientista que está trabalhando no campo, ele não é um cientista de prancheta. Nunca foi, basta voltar ao início de tudo, a este pequeno e charmoso balão. O meu primeiro balão, o menor, o mais lindo, o único que teve um nome, Brasil. Repare o que estava pendurado no balão. Como Santos Dumont não sabia onde ia descer, levava uma bicicleta para poder voltar para casa. Aliás, as bicicletas tiveram muita utilidade na vida dele. Aos poucos começou a enxergar o guidão e o selim como novos objetos aéreos. E deu nisso. Você está diante do dirigível número 1 de Santos Dumont. E voou neste parque calmo de Paris, florido, que ainda serve de lazer para os franceses. O nome também não mudou. Sua trajetória estava traçada. Este foi o primeiro mapa usado por Santos Dumont. E ele decidiu fazer uma garagem para estacionar suas experiências. Nestes anos todos, pouca coisa mudou, mas aumentou o tamanho, claro. Eu estou agora num hangar de aviões de pequeno porte. E mesmo aqui, veja só a dimensão do primeiro hangar do mundo. Ele caberia nesta área demarcada. E olha que nós estamos falando de um gigante para aquela época. E até mesmo esse mecanismo simples, a porta de correr, foi uma invenção de Santos Dumont. E até hoje ela é usada na maior parte dos hangares do mundo inteiro. Essas ideias foram implantadas nesta região da França, Saint-Cloud, um local ainda muito visitado de Paris, diante do maior símbolo da cidade. Cenário para muitos desafios. A cada invenção, Santos Dumont ousava mais. E se arriscava mais também. E as imagens se repetiam. Mas foi este acidente, bem no centro de Paris, que ficou registrado para a história. Veja esta sequência de fotos. A tecnologia nos permite agora imaginar como tudo aconteceu. É Santos Dumont que você vê preso nas cordas do dirigível no alto deste prédio. Só se sente medo enquanto alimenta-se ainda de esperança.
nunca faltou a ele. Contornou a Torre Eiffel em 30 minutos a uma média de 22 km por hora. O homem aprendia a controlar o balão. É o exemplo de que é possível você fazer uma navegação, sair de um ponto, atingir outro ponto e voltar ao ponto. Então o voo do dirigível número 6 marca o século XX e inaugura a era das navegações aéreas. Olhe bem na fachada deste prédio. Aqui morou o inventor, construtor e piloto Alberto Santos Dumont. Neste espaço, cercado por gente e carros de todos os lados, aconteceu há 114 anos um fato, no mínimo, inusitado, mesmo para os dias de hoje. Nosso Alberto simplesmente parou seu dirigível na porta de casa. Eu acabava de chegar à esquina da minha rua. 2 ajudantes puxaram a aeronave enquanto eu subia até a minha casa para tomar uma xícara de café. Foi o menor dos dirigíveis de Santos Dumont, a invenção de número 9. Ganhou o nome popular de Baladeusa, um veículo de passeio do inventor brasileiro. Você colocar um balão de hidrogênio facilmente inflamável no meio de Paris, para Paris. E isso vira notícia jornal, entende? E aí ele passa a ser copiado pela maneira como ele faz. Copiado até hoje. O dirigível agora é coisa para o futuro. Desta fábrica vai sair um projeto idealizado há 30 anos. Tudo planejado nos mínimos detalhes. E este longo tecido à base de poliéster logo vai virar um aparelho moderno, útil para o transporte de carga. O dirigível é de operação de baixo custo e não necessita de uma infraestrutura de terra tão grande quanto um avião. Na verdade, já está pronto para o desafio. Eis o primeiro dirigível feito no Brasil. E visto assim, o dirigível do século XXI é mesmo tecnologia pura. Este pequeno gigante aí vai ficar cada vez maior. O próximo passo é carregar 30 até 50 toneladas. Várias soluções foram desenvolvidas aqui. O Brasil já, por si, já é um destaque nesse mundo de mais leve que o ar. Não é de duvidar. Quando ele sai do chão, parece já fazer parte do céu brasileiro. Pode voar cerca de 8 horas direto. E a recepção foi um céu que mudou de cor. Dando boas-vindas a um projeto inédito na América Latina. Como nos bons tempos em que voar de dirigível era coisa apenas para poucos. Vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta um pouco da intimidade de Santos Dumont pelos sobrinhos netos dele. Nossa última reportagem sobre Santos Dumont e uma polêmica. Ele foi ou não o inventor da aviação, hein? Bom, os americanos não gostam muito de admitir isso, mas os irmãos Wright que nos perdoem. O primeiro voo homologado do mundo é o do 14 bis. E também, sobrinhos dele lembram com carinho do inventor. Vamos ver.
de quem já viveu muitos anos e a vaidade que o tempo não deixou de cuidar. Maria de Lourdes é uma senhora linda também quando fala de um passado muito distante, anos 30 do século passado. Era tudo bonito, todo mundo bom, todo mundo simpático, gostoso. Ela é sobrinha neta de Santos Dumont. Na sua casa em São Paulo, se recorda do tio ilustre. Foi nos visitar, levou um presente para mim, outro para o meu irmão, um aviãozinho para o meu irmão e para mim um joguinho de criança, naturalmente, para chá, com violetinhas pintadas. Num outro cenário, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, este prédio já foi a casa que acolheu Santos Dumont no passado. Aqui vive Jorge, outro sobrinho neto do inventor brasileiro. Meus pais preparavam a casa para recebê-lo, que ele normalmente se hospedava aqui com meus pais. A bandeira que Jorge guarda com carinho é a mesma que foi hasteada tantas vezes na sacada de casa. Nós esticávamos ela para avisar que estávamos com um hóspede importante. Nas lembranças de Jorge, um Santos Dumont bem brasileiro. Ele gostava muito do nosso cafezinho, que nós moíamos o café, que era aqui do jardim aqui da casa, para ele tomar quando ele vinha aqui à casa. A foto na estante, autografada, é talvez uma das poucas em que ele aparece sorrindo, com estilo que marcou uma época. Santos Dumont também deixou seu nome registrado no mundo das celebridades. Como alguém assim passaria despercebido? Famoso, bem vestido e com um estilo peculiar. São muitas fotos do acervo de família, hoje distribuídas em museus no Brasil e no exterior. Basta destacar uma delas. Repare no terno, quase sempre de listras finas, no colarinho duplo, no cabelo repartido ao meio. É uma pessoa extremamente requintada, no sentido de ele estar sempre muito bem vestido, muito bem apresentável, e que é uma marca importante para Santos Dumont. Como o chapéu, que podia ser assim, ou mais tradicional, ou este criado sem querer por ele mesmo. Relógio de pulso, como a gente usa hoje, para ter o controle social do tempo, é uma invenção de Santos Dumont. Foi um modelo como este que depois virou produto comercial. Santos Dumont era amigo de Louis Cartier. A fábrica já era famosa por produzir joias para as famílias ricas da Europa. E recebeu a encomenda para transformar o relógio de bolso neste aí com pulseira de couro. Na primeira década do século XX, ele é a figura mais importante, não do Brasil, mas uma das mais importantes do mundo. Ele usava um lenço entre as coisas, eventualmente. Usava uma pulseira que ele ganhou da princesa Isabel. Chegamos à parte mais importante da vida de Santos Dumont, o invento de número 14. O dirigível que sustenta o sonho do aparelho mais pesado que o ar. Um projeto desenvolvido exatamente neste lugar. E foram muitos testes, contou com todo tipo de ajuda. Neste campo enorme, ainda hoje de uma beleza colorida. Foi aqui nessa região de Paris, Bagatelle, que Santos Dumont fez o primeiro voo homologado do mundo. Ele dominava o céu. Saiu aqui do chão impulsionado por um motor de 50 cavalos. Uma potência que hoje faz funcionar um barco simples para 5 pessoas. Imagine só a emoção, a surpresa daqueles que viram aqui de perto o homem vencer o ar com controle próprio. Foi assim que o nosso 14 bis foi recebido aqui em Bagatelle. Hoje ficou a foto, o registro do começo de uma história sem fim. E que ganhou um movimento.
momento, porque o voo do 14 bis também foi gravado. E reparem outros detalhes. Santos Dumont na sua cabine de piloto. Se a gente olha na história da aviação, o 14 bis dá partida a vários outros inventores que conseguem, a partir de então, decolar com os aviões. Mas restou pouco do 14 bis. Apenas o sexto, pequeno o suficiente para um piloto de 1,55 m. O avião veste o piloto, então ele consegue estar com a mão direita sempre para controlar a alavanca de subida e descida, a mão esquerda fazendo a roda de direção e com os ombros ele conseguia fazer a torção e o controle do eixo do avião. Olhando hoje para esta réplica perfeita do 14 bis, deslizando pela pista do aeroporto de Bauru, nota logo a diferença. Olha como o piloto está em pé, amarrado por cordas. É o único avião da história que o piloto vai em pé, herança dos balões, e que o piloto está amarrado às asas. Uma polêmica. Santos Dumont foi mesmo o primeiro? Minha conclusão é a seguinte: quem inventou o avião, eu diria que é Santos Dumont. Ele inventou um aparelho mais pesado que o ar, que tinha potência para poder sair do chão, que tinha as características necessárias para criar sustentação e que podia voar e pousar. De fato, o primeiro voo homologado do mundo é o do 14 bis. Está registrado. Mas o reconhecimento não é o mesmo no mundo todo. E os pais da aviação são, para os americanos, por exemplo, os irmãos Wright. Destaque no Museu Nacional do Ar e Espaço em Washington, um dos mais importantes dos Estados Unidos. Aqui eles são os primeiros, um voo 3 anos antes do 14 bis, neste avião, o Flyer. Os irmãos Wright voaram antes, em 1903. Eles foram catapultados, então não foi um voo autônomo. Santos Dumont é o primeiro homem a voar dentro de um avião no mundo. Ambos foram importantes para a aviação. Basta olhar uma imagem assim, da nossa Esquadrilha da Fumaça. Que a tecnologia de uma câmera especial reduz o ritmo. Quando o 14 bis aparece, bem, dispensa falar em evolução.